Ok, vamos entrar agora. Agora a gente precisa ver uma outra fase, porque depois que vem dessa fase genitária também, tem uma fase ali que vai pegando, que pega nesse período todo, e depende de cada família, e a gente precisa orientar isso, que é a parte do egocentrismo. Como é que funciona isso? Como é que se dá isso, né? Então, a gente precisa começar a lembrar que, quando a criança ela está lá, isso tem muito a ver com a forma como essa criança foi educada. Esse egocentrismo, ele pode ser, e dá para a gente trabalhar isso de uma forma muito legal, se você trabalhar a socialização e a orientação. Então, para destruir o egocentrismo que vai acontecer nessa fase, a saída para isso, como você resolve? Com a socialização e orientação, tá? Como é que funciona? Você precisa abalar o reino dessa criança. Esse egocentrismo é ele no centro. Então, imagina o seguinte, eu já tive como diretor de escola, como diretor pedagógico, nós já tivemos casos, por exemplo, de crianças que estavam indo para a escola e eles não tinham contato com a igreja, não tinham contatos com outras famílias, mal eles tinham contato com uma ou duas crianças só. E agora eles estavam chegando na escola. Essa criança era o centro do mundo, era o centro da família, era o centro do pai, da mãe, era filho único. Então, isso daqui é um choque. E aí a gente precisa trabalhar isso, porque tem as outras crianças que podem vir, e o meu filho está bem com isso, ou eu tenho que trabalhar com os pais e com os educadores para trabalhar a própria criança. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que esse reino abalado, a criança vai criar confusão. E eu preciso entender que ele está perdendo o reinado dele. Eu preciso ensinar para ele esse passo a passo, essa divisão de coisas. Ó, você entrega o seu brinquedo, você empresta o brinquedo e o outro empresta o brinquedo dele. Vocês vão brincar juntos. Ó, mas pai, por que eu tenho que entregar o meu brinquedo? E é só os brinquedos, os meus? Porque vamos dizer que a outra veio e veio os seus brinquedos. É bom lembrar que nessa fase quebra o reinado, mas abre a porta para os relacionamentos. E é nessa fase que você ensina ao seu filho que relacionamento é bom. Você não gosta de brincar com fulano? Então, enquanto ele estiver aqui, você empresta o brinquedo para ele, ele brinca com você, você vai ter mais alegria ao brincar com ele. Quando ele for embora, ele te devolve o brinquedo. Então, precisa trabalhar isso, porque não pode ser traumático, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado nisso, para a gente não traumatizar a criança. Para dizer assim, você tem que emprestar. Não, ele não tem que emprestar. Ele precisa, você vai trabalhar com ele para ele se conscientizar que a troca com a outro é importante. O que ele vai trocar ali é muito legal para ele. Ficou claro isso? Alguém quer falar sobre Ficou. isso? Pode E abrir, pode falar. eu acho interessante nessa fase, Marcos, trabalhar com histórias. Porque quando você trabalha com histórias relacionadas a essa divisão, de socializar, de como é legal viver junto, brincar junto, quanto mais coisas a gente tem a ganhar, né? Do quanto viver sozinho. Então, trabalhar com histórias, a história nessa fase, aliás, em todas as fases, né? As metáforas, elas são muito importantes. Sim, Mas nessa parte do relacionamento, da divisão, né? Do compartilhar, eu acho que é uma boa estratégia mesmo. com certeza. E o legal agora é a gente mostrar para os pais, primeiro, que ele tem sempre, gente, estou batendo nessa tecla o tempo todo. Um dos processos mais importantes da intervenção é o pai estar saudável emocionalmente. Se o pai não estiver bem emocionalmente, ele vai trazer problemas para a educação e para esse desenvolvimento saudável da criança.
Um pai desequilibrado vai construir uma criança desequilibrada. Quando eu entro para fazer uma intervenção, a primeira coisa que eu faço não é na criança, é nos pais. Então, a primeira intervenção é nos pais. E a gente precisa ter isso de cabeça. A primeira intervenção é nos pais. Aí eu faço a intervenção dele, aí ele vai entender que essa criança, por isso que tem que ter historinhas, tem que ter coisas para trabalhar, porque essa criança, ao pegar um brinquedo dela e ter que compartilhar, é como se ela estivesse roubando o brinquedo dela, estivesse agredindo essa criança. Então, isso não é socialização. Agredir a criança não é socialização. Então, eu preciso conversar, eu preciso orientar, eu preciso conduzir o meu filho para estar lá. E um detalhe, essa parte de socialização, você precisa levar o seu filho para o outro ambiente. O que eu vi de mães sofrendo por causa disso, sofrendo, a gente tinha uma semana de adaptação, não era da criança, era dos pais. Quantos pais eu atendi quando ele chegava na escola, deixava o filho e a filha, que o filho entrava e nem olhava para trás. E o pai vinha conversar comigo chorando. Mas Marcos, ele entrou e me deixou aqui. Agora ele não está vendo mais. Ele chega e fala, vai, tá bom, mãe, vai. Tipo assim, ele está doido, ela está doida que eu pare de estar com ela. Ele quer deixar ali, vai. E eu estou achando isso. E aí eu tinha que trabalhar o pai. Aí orientar o pai, trabalhar esse pai. Então, assim, lembra que quando nós estamos trabalhando essa parte de desenvolvimento psicossocial ou psicossexual, ele tem que trabalhar os dois. A sexualidade é algo construído e é algo de regras sociais. É o desenvolvimento harmonioso da parte física, mental, social. É harmonioso. Eu estou construindo essa criança de forma saudável. Então, eu preciso trabalhar os pais para isso. O pai precisa estar pronto para acontecer isso. Então, quando você estiver lá trabalhando esse pai, você desenvolvendo isso com ele, é importante que tenha esse desenvolvimento. Tá? Então, como você vai atuar nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, quando você pegar essa faixa, não misture os pais de outras faixas, tá? Essa já é uma faixa bem grande que a gente já está trabalhando. Pode ser que você pegue só, por exemplo, você tem as 3 faixas etárias, as 3 fases. Você pode pegar só crianças lá, bebês, mães que estão com bebês, até 2 anos de idade. Você pode pegar só de 3 e 4 anos, só de 5 e 6 anos, 4, 5, 6 anos. Você pode dividir. Aqui a gente jogou em um bloco só. Tá? Estou dando a orientação de forma geral para você que trabalha com essas crianças, para você ter uma ideia lá. Lá na escola, você pode dividir. Por exemplo, a gente está aqui há mais de 1h30, né? E nós não colocamos nenhuma dinâmica, não trabalhamos nenhuma historinha, não colocamos nenhuma musiquinha, né? Que é normal quando você vai trabalhar com os pais dessa idade. Contar uma história para abrir. Então, aqui a gente está dando conteúdo. Então, se você quiser pegar todo o conteúdo que está aqui, levar para lá, se a sua palestra, por exemplo, é de 1 hora, não tem como você dar todo esse conteúdo. Aqui a gente está trabalhando numa fase geral. Então, aqui, por exemplo, é conteúdo para você trabalhar. Se nós estamos dando, vamos fechar, quando a gente fechar, vai dar mais ou menos 2 horas de treinamento que a gente vai dar nesse curso. É para você atuar numa escola 4 horas. O que a gente deu aqui, você pode dividir em vários momentos. E um detalhe, você está fazendo isso para o próximo vídeo, que é para onde você entra com a parte de terapia, coach educacional, é onde você vai fazer uma intervenção nos pais ou nas crianças junto. Então, até agora eu estou te dando conteúdo. Próximo vídeo, a gente vai entrar com o profissional e como você se vende. Então, lembra que deixar o pai preparado é muito importante.
Tem alguma pergunta? Ou a gente já pode ir para o próximo item, que é o profissional. Aí a gente vai entrar dentro do profissional e como a gente pode até se vender dentro dessas palestras e fazendo nas igrejas e comunidades e nas escolas. Tem alguma pergunta sobre essa parte de socialização ou algum comentário sobre o egocentrismo? Tá, beleza? Podemos fechar? Se não tem comentários, paramos e te espero no próximo vídeo, então. Vamos para o próximo.